Olá, bem-vindos de novo ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Nesta aula estudaremos o dagesh. Como vimos no último exemplo da lição passada, o dagesh é aquele pontinho que fica no meio da letra, mas existem dois tipos de dagesh. Em primeiro lugar, existe o dagesh fraco, e esse nós já aprendemos quando aprendemos o alfabeto. O dagesh fraco é utilizado com as letras Begad Kefat, o Bet, o Gimel, Dalet, Kaf, Pe e Tav. Tá certo? E o dagesh lene fortalece o som da letra. Por exemplo, na palavra davar, no antigo hebraico, o dalet era pronunciado mais com um som fraco, não era um som de D que nós temos hoje, D, mas era um som mais aspirado. The era davar, se fosse escrito assim. Só que em vez de pronunciar a palavra como davar, eles pronunciam como davar. Para fazer isso, eles têm que colocar então esse dagesh lene, tá bom? O dagesh lene, então, ele é utilizado com cada uma dessas letras aqui e ele somente fortalece a pronúncia da letra. Por exemplo, o bet pode ser pronunciado com o som de V, mas quando nós temos o dagesh lene, ele é pronunciado com o som B. É esse o propósito do dagesh lene. Ele somente muda a pronúncia. Já o dagesh forte é utilizado com qualquer letra, não somente as Begad Kefat, mas qualquer letra, menos as guturais. As guturais são muito fracas para receber um dagesh forte. Mas de qualquer jeito, o dagesh forte ele pode ser utilizado com qualquer letra. Ele não muda o som, mas duplica a consoante na significação. O que significa isso? Significa que ele não vai afetar a pronúncia de uma letra. Por exemplo, a palavra ha-melachim. Vimos isso na aula passada. Ha-melachim. O mem aqui não vai mudar de pronúncia, mas ele será duplicado na hora da silabificação. O que significa isso? Significa que na hora que eu for fazer a silabificação de ha-melachim, olha só o que acontece. Lembra que eu disse antes, existem sílabas abertas e fechadas? Agora, o ha não fica sozinho, o ha tem o mem, então fica ham. Ham é a primeira sílaba, depois ma, depois la, depois rim. Tá vendo? É isso que o dagesh forte faz. Ele duplica a consoante. Isso somente na hora da silabificação e isso não afeta a pronúncia. Mas agora, não existe nenhuma diferença, então, entre a ortografia do dagesh forte e do dagesh lene. Assim como não existe nenhuma diferença na ortografia do sheva vocal e o sheva mudo. Tá bom? Então, como distinguimos? Em primeiro lugar, o dagesh sempre será forte quando a letra não é uma letra Begad Kefat. Por exemplo, eu sei que isso aqui não é um dagesh lene porque o dagesh está na letra mem. A letra mem não faz parte das letras Begad Kefat. Já quando a letra é uma letra Begad Kefat, nós teremos que distinguir se o dagesh é forte ou lene. Então aqui estão três regrinhas para poder distinguir entre o dagesh lene e o dagesh forte numa letra Begad Kefat. Em primeiro lugar, o dagesh inicial sempre será lene. Por exemplo, essa palavra aqui, derer, significa caminho, derer. Esse dagesh é um dagesh lene. Por quê? Porque na hora, por exemplo, deixa eu escrever aqui. Na hora da silabificação, olha só, aqui está. Na hora da silabificação, eu não posso colocar um outro dagesh aqui, porque ele fica sozinho, sem nenhuma vogal. Sem nenhuma vogal, ele não será uma sílaba. Tá vendo? O dagesh forte faria isso. O dagesh lene não duplica a consoante. O dagesh lene somente fica aqui para fortalecer o som do dalet. Então, o dagesh inicial sempre será lene. Também, o dagesh é forte se ele for antecedido por uma vogal. Sempre que você ver uma letra Begad Kefat com um dagesh e essa letra for antecedida por uma vogal, o dagesh será forte. Na palavra atá, o dagesh é forte, não lene. Então, na silabificação dessa palavra, olha só,
Nós temos aqui o Aleph, o Tav e o Rei. Na silabificação, o que vai acontecer? Você terá uma silabificação aqui no meio. Por quê? Porque esse dagesh é um dagesh forte. A primeira sílaba será at, a segunda será ta. Tá bom? Primeira sílaba at, segunda ta. Essa é a segunda regra. O dagesh sempre será forte se ele for antecedido por uma vogal. E o dagesh é lene se ele for antecedido por um som consonantal. O que significa isso? Como nós vimos na última lição, existe também o sheva mudo. Se tiver algum sheva mudo antes de um dagesh, é como se isso aqui fosse um som completamente consonantal, tá certo? Então, na hora da silabificação, nós temos uma sílaba fechada aqui, mis, e a outra fechada também. Por isso, esse dagesh aqui, já que ele está iniciando uma sílaba fechada, ele tem que ser um dagesh lene. Por quê? De novo, vamos mostrar aqui. Se eu tenho mis, se isso fosse um dagesh forte, o que aconteceria? Nós teríamos hiraka aqui, então aqui está a primeira sílaba, uma sílaba fechada. Depois aqui está o tsere, tá vendo? E aqui o patar furtivo. O patar furtivo não conta na silabificação. Agora, esse bet aqui, se isso fosse um dagesh forte, esse bet não teria nenhuma utilidade. Ele não pode ser uma sílaba sozinha, porque não tem uma vogal. Por isso não pode ser um dagesh forte, ele tem que ser um dagesh lene. Espero que isso não ficou muito confuso, mas só lembrem dessas regras aqui. O dagesh sempre será forte quando a letra com o dagesh não é uma letra begado kefat, mas quando a letra é uma letra begado kefat, ele somente será forte quando antecedido por uma vogal. Se a vogal for a vogal 0, sheva, com um som mudo, então ele será lene. Se o sheva anterior for um sheva vocal, o dagesh será forte, porque é como se ele fosse antecedido por uma vogal. Deu para entender? Então é só isso. Shalom.